A Tritônia havia escutado aqueles relatos e dera a sua aprovação aos cantos das Aônidas e a sua justa ira. Não basta louvar, disse então consigo, sejamos também nós louvadas. Não consintamos que a nossa divindade seja desdenhada impunemente. E centrou a atenção no destino da Meônida Aracne, de quem ouvira dizer que não se considerava inferior a si na glória da arte da lã. Não se distinguia esta pela sua pátria nem pela sua gente. Era famosa pela sua arte. Seu pai, Idmon, de Colofon, tingia a fofa lã com a púrpura da Fócida. Sua mãe havia morrido, mas também ela, como seu marido, pertencia à plebe. Embora nascida de família humilde e habitando na humilde Ípepos, pelo seu esforço, Aracne granjeara nas cidades lídias um nome famoso. Para admirarem a beleza da sua obra, as ninfas abandonavam frequentemente os bosques do seu querido Timlô. Abandonavam suas queridas águas as ninfas do Páctolo. E não eram só os vestidos feitos. Gostavam também de observá-los enquanto se iam fazendo, tal era a beleza da sua arte. Quer formasse os primeiros novelos da lã ainda virgem, ou com os dedos repuxasse o fio e desemaranhasse a lã, que figurava uma nuvem e que era tirada em floco que se alongava, quer fizesse rolar com polegar ligeiro o torneado fuso, ou bordasse, logo se via que fora Palas que a ensinara. Ela, porém, nega-o, e ofendida por causa de tão ilustre mestra, desafia. Que venha competir comigo. Se eu for vencida, nada há que recuse. Palas disfarça-se de velha, põe nas têmporas falsas cãs, simula membros enfermos que sustém com um cajado e começa a falar assim. Nem tudo o que detestamos pertence à idade avançada. É com os anos maduros que a experiência chega. Não desdenhes do meu conselho. Inolvidável fama, no amanho da lã te busca entre os mortais. Cede à deusa, temerária, e com voz suplicante, pede perdão pelas tuas palavras. Ela vai te perdoar, se lhe pedires. Olhando-a com furor, Aracne afastou o fio que puxava, e mal sustendo a mão e deixando transparecer em seu rosto a ira, atalhou a disfarçada deusa com estas palavras. Chegas aqui falha de senso e gasta por uma velhice avançada, que muito viver deixa marcas. Ouçam essas palavras a tua nora ou a tua filha, se acaso as tem. Eu tenho para mim prudência que baste, e não penses que me ajudaste com os teus conselhos. Mantenho a minha decisão. Por que não vem ela em pessoa? Por que evita este desafio? Diz então a deusa. Já veio. E despindo o aspecto de velha, assumiu o de Palas. Adoram a divindade, as ninfas e as mulheres de Migdônia. Só Aracne é que não teve medo. Como quer que seja, corou. Um súbito rubor marcou-lhe forçadamente a face e logo se dissipou, tal como o céu costuma ficar cor de púrpura quando a aurora aparece, e logo depois, quando o sol nasce, vai clareando. Persiste no seu propósito e por um estulto desejo de vitória precipita-se na ruína, pois a filha de Júpiter nem recusa.
nem volta a adverti-la, nem sequer adia o desafio. Persiste no seu propósito, tal era a beleza, o desejo de vitória, precipita-se na ruína, pois a filha de Júpiter ela, porém, nega-o, nem ofendida por causa de tão ilustre nem mestre, sequer adia desafia. Que venha competir comigo, ou se com os dedos repuxasse o fio, nada há que desemaranhasse a lã que figurava uma luz disfarça que era tirada em floco que se alongava, quer fizesse rolar com polegar ligeiro o torneado fuso, ou bordasse, logo se via que fora Palas que a ensinara. Nem tudo o que detestamos pertence à idade avançada. Ela, porém, nega. Com os anos maduros, ofendida nos senso ilustre por uma velhice avançada, do meu conselho, que muito viver que venha competir comigo, inolvidável, ouçam essas palavras da tua nora, ou nada há que se acaso te busca entre os mortais. Eu tenho para mim prudência que disfarça-se de velha, não penses que me ajudaste com os teus falsas cãs, mantenho a minha decisão. Logo de imediato colocam as duas em lugares distintos, teias iguais, e armam-nas com fina urdidura. A teia está presa ao cilindro, uma cana divide a urdidura. Por entre elas, em velozes lançadeiras, passa a trama que os dedos fazem correr. E inserida no entrecruzar dos fios é ferida pelos dentes separados do batente do pente. Uma e a outra se apressam, e com os vestidos cingidos ao nível do peito, movimentam habilmente os braços, enquanto a aplicação disfarça o esforço. Ali é tecida não só a púrpura que cintiu o caldeirão tírio, como o são as tênues sombras, separadas por finos matizes, tal como o arco-íris, quando os raios do sol são atingidos pela chuva, costuma colorir em ampla curva a extensão do céu. Embora brilhem nele 1000 cores diversas, a passagem de uma à outra, contudo, engana os olhos do espectador, a tal ponto são próximas as cores que se tocam e tanto diferem das mais afastadas. Ali também se entrelaça nos fios o dúctil ouro e na teia aborda-se uma história antiga. Palas borda o rochedo de Marte, na cidadela de Cécrope, e a antiga disputa sobre o nome do país. Em nobres tronos sentam-se com augusta majestade 12 deuses, com Júpiter ao centro. Cada um dos deuses tem fisionomia própria. A de Júpiter é a imagem régia. Ao deus do mar figura-o em pé e a ferir com seu longo tridente a dura rocha, no centro de cuja ferida brota um mar. Testemunho com que reclama a cidade. A si atribui-se um escudo, protege o peito com a égide. Mostra que a terra, ferida com a sua lança, faz brotar, perante a admiração dos deuses, o pé de uma oliveira branca com seus frutos. O remate da obra é uma vitória. E para que a rival da sua glória alcance, pelos exemplos, o prêmio que a espera por tão louca ousadia, nos 4 cantos acrescenta em cores brilhantes e matizados com pequenas figuras 4 combates. Um dos cantos tem representados a Trácia Ródope e Emo. Hoje montanhas geladas, corpos mortais noutros tempos, que a si se atribuíram os nomes dos sumos deuses. Está representando num outro o infeliz destino da mãe pigmeia.
vencida numa disputa, ordenou Juno que se transformasse em Grou e levasse a guerra a seu povo. Bordou também Antígona, que um dia ousara competir com a esposa do grande Júpiter, a quem a régia Juno transformou em ave. De nada lhe serviu Ílion, nem Laomedonte, seu pai, para que branca cegonha, tendo recebido asas, não se aplaudisse a si mesma com o crepitar do bico. O último canto que resta tem representado Címiras, sem as filhas, abraçando os degraus do templo e os corpos de suas filhas. E jazendo sobre a pedra, parece derramar lágrimas. Bordeou as extremidades com ramos de oliveira da paz. É esse o remate. E concluiu a obra com a sua árvore. Aracne representa a Europa enganada pela figura do touro. Julgar-se-ia o touro real e real o mar. Europa parecia que olhava as terras deixadas para trás, que gritava pelas companheiras e receava o contato da água, que ondula e que timidamente recolhia os pés. Fez também que Astéria estivesse presa por uma águia que lutava. Fez que Leda se reclinasse sob as asas de um cisne. Mostrou como Júpiter, disfarçado na figura de um sátiro, engravidou a bela Nicdeida, com dupla gravidez. Como fora Anfitrion, quando te seduziu a ti, Tiríntia. Como enganou Danae, sob a forma de ouro, e Asopis, na forma de fogo, e Mnemósina como pastor, como marchetada serpente enganou a filha de Delo. A ti, Netuno, bordou-te como touro ameaçador ao lado da filha de Éolo, disfarçado de Enipeu. Tu geras os Aloídas, como carneiro enganas a filha de Bisáltide, a de louros cabelos, a doce mãe das searas, sentiu-te sob a forma de um cavalo. Como ave te sentiu a de cabeleira de serpentes, a mãe do cavalo voador. Como golfinho te sentiu Melanto. Em cada um destes reproduziu a sua feição e a do lugar. Ali está Febo, na figura de um camponês, e como ostentou ora asas de falcão, ora dorso de leão. E como enquanto pastor enganou Issa, a filha de Macarel, como Líber enganou Erígone, com fingidas uvas. Como Saturno, na figura de um cavalo, gerou o dúplice Quiron. A última parte da teia, bordejada por fina franja, ostenta flores entretecidas, com eras entrelaçadas. Palas borda o rochedo de Marte, com que reclama a cidade. Aracne representa a Europa enganada pela figura do touro. Protege a cidadela de disfarçado na figura de um sátiro, engravidou a bela Nixeida, faz brotar, perante a admiração dos deuses, como fora uma oliveira branca com seus Europa parecia que quando te seduziu as deixadas para o remate da obra, que gritava enganou Danaes, e receava o contato para que a rival da sua glória na forma de fogo, com augusta majestade, Mnemósina, como pastor louca ousadia, como marchetada serpente, fez também que Astéria estivesse presa por uma águia, bordou-te como touro ameaçador, fez que Leda, ao lado das asas de asas, a Trácia Rhodope, disfarçado de Enipeu.
Cada um dos deuses tem Hoje fisionomias tu geras geladas, os Aloídeos, corpos mortais como noutros carneiro tempos, enganas a que a si filha se atribuíram de os Bisaltes nomes dos sumos deuses. Nem Palas, nem a inveja poderiam pôr defeito naquela obra. A loura heroína ficou fora de si com o resultado. Fez em pedaços os vestidos bordados com os crimes dos deuses e com a lançadeira do monte Cítoro, que tinha à mão, bateu 3 ou 4 vezes na fronte da filha de Idmon, Aracne. Orgulhosa, a infeliz não aguentou e atou um laço ao pescoço. Compadecida, Palas susteve-a, quando já estava suspensa, e falou-lhe assim: Vive, todavia, mas vive suspensa, malvada. E para não teres esperança no futuro, seja a mesma pena decretada para a tua família e teus mais remotos descendentes. Depois, ao partir, aspergiu-a com a seiva da erva de Hécate. Ao serem atingidos pela sinistra peçonha, os cabelos caíram. E com eles caíram o nariz e as orelhas. A cabeça reduziu-se-lhe e todo o corpo ficou diminuto. Em lugar de pernas, pendem lateralmente uns mirrados dedos. Tudo o mais é ventre, de onde, contudo, desprende ela um fio. E sendo ela aranha, vai tecendo as antigas teias.